Olá, Ruth. Oi, como é que vamos? Vamos muito bem. Ontem eu fui É, assistir o show do ABBA, quer dizer, do ABBA não, do Cover, né? O grupo que faz mas são israelenses são ou são estrangeiros? israelenses. Não, é Israelenses? engraçado que as É. moças, eu até fiquei na dúvida porque o inglês perfeito e a cara também, né? Mas o Hum. hebraico não dá para negar que são Ah, israelenses. foi cantado em hebraico. Não, não, foi cantado em Em inglês. inglês. Mas os comentários que elas fizeram, Ah, sim, tudo, era em era em hebraico. hebraico, aí eu vi que realmente são. Ah, mas que legal. É, Olha, lá no Parque de Hanana, não, foi aqui no Yad Lebanim, na praça. Centro aonde? cultural, o centro cultural que tem Ah, aqui no Centro Cultural. é uma praça Hum, grande, tinham 3.000 pessoas. uau. É, Aonde? Em Kfar Saba? Granana? Hanana? É. Onde é esse Centro Cultural que tem essa Então, praça é tão perto grande? da Querem a Exot, a rua. A Keren rua, Aissot, então, é sim. em frente. É uma praça que tem um piano. Ah, sei. Isso, é. É, eu nunca, eu sempre passo por lá, mas de passagem, nunca Aham. desci. É uma praça Eu linda. vou, é porque eu tenho uma ótica, que é na Querena, é só de esquina de Arrusa. Quer Isso. dizer, eu passo por lá, mas não paro. É o Yad Lebanim, que é o centro Ah, cultural, né? E de vez em quando tem coisas lá. Tem show, ah, tem feiras, sempre que tem. maravilha. Realmente é um espetáculo. Eu Uhum, estou me fartando aqui com shows de cover. Fui outro dia ter uhum, Queen, ABBA, Elvis Presley. O negócio aqui é muito bom. E o aham, melhor de tudo que é de graça. legal. Bom, Uhum. vamos lá, Então, vamos ao que começar interessa. com coisas leves. Em Ótimo. primeiro lugar, eu tinha falado que existe uma comissão aqui em Israel que escolhe quem é que vai representar Israel na Eurovisão, né? E que Israel é um país europeu, né? Faz parte da Europa, é o último país da comunidade europeia, de modo que Israel participa anualmente da Eurovisão e no ano passado, em geral, a Eurovisão é realizada no país que vence no ano anterior. No ano passado, quem venceu foi a Ucrânia, mas é impossível fazer a Eurovisão na Ucrânia, então decidiram que vai ser na Inglaterra, que foi quem ficou em segundo lugar. Uhum. E agora, então, nós estamos em agosto, né? Então já começa agora os preparativos e essa rede europeia de televisão, que é quem patrocina e realiza, não é? Que transmite para o mundo inteiro, não sei quantos bilhões de pessoas assistem essa Eurovisão, então os países agora já têm que anunciar quem é que vem representá-los. E Israel já anunciou que vai ser a Noa Kirel. É uma jovem, muito jovem, que ela começou desde os 13, 14 anos demonstrar que ela tem muito jeito para arte, para música, para dança, para se comunicar de qualquer forma artística. E ela começou fazendo propagandas para televisão, etc., mas foi crescendo, foi aprendendo, estudando. Ela hoje dança e canta, e é bonita, e é jovem. Então, tem tudo que é chamativo, né, para se apresentar na Eurovisão. Mas, quando fizeram o convite formal, então ela contou que ela estava em Varsóvia, que ela foi lá para um congresso, alguma coisa de também musical, não sei o quê, e ela estava num táxi em Varsóvia quando recebeu o telefonema dizendo que ela tinha sido eleita
para representar. Ela ficou muito sensibilizada, mas ela estava sozinha e não sei o quê. E ela tem, logicamente, agentes, né? Hoje em dia, além dos pais que estão sempre cuidando da carreira dela, logicamente que ela tem agentes, etc, etc. Então, ela disse que, quando ela voltasse para Israel, ela ia dar os meus passos e ia pensar na proposta. E ontem ela finalmente respondeu positivamente. E então entrevistaram ela na televisão e ela perguntaram por quê, por que a demora, por que ela tinha tanto que pensar. E ela disse, além de ser um grande elogio e um grande estímulo, participar da Eurovisão, você sendo de Israel, nem sempre é uma coisa boa para a tua carreira. Por quê? Porque explicaram para ela que o artista de Israel que vai representar lá, onde quer que seja Israel, os votos que ele vai receber são muito influenciados pela posição política e pelo que estiver acontecendo naquela hora em Israel. Se ela for cantar e no dia que ela se apresentar aconteceu o que aconteceu em Gaza, por exemplo, ela vai perder. Os países não vão votar nela. Ela disse, isso pode ser muito prejudicial para a minha carreira, porque nem sempre os votos são exatamente pelo que você representa lá como cantora, como artista, mas sim a tua conotação com o país de origem e o que está acontecendo lá. Inclusive, Ruth, no ano passado, quando teve a final, eu tenho um amigo que mora na Suíça, ele assiste todos esses festivais e tal, e ele falou assim para mim, Denise, eu vou assistir, mas eu já vou te adiantar, quem vai ganhar vai ser a Ucrânia. Lógico. Aí eu falei assim, por que, Sérgio? Ele falou assim, amanhã você pode me perguntar, não, amanhã você pode... Todo mundo sabia. Não, eu sei, mas aí... Eu não, quem acompanha. Porque, quer dizer, então é um festival político, né? Não é um festival de música. Quando não está acontecendo nada, Meiler, mas as coisas acontecem, nós já vimos em várias ocasiões como Israel foi prejudicado na votação por causa de problemas políticos ou problemas de ações entre Israel e os palestinos que influenciam na votação. De modo que... Ela está certa. E ela estava certa, mas depois ela disse, apesar de tudo, eu ainda estou vestindo farda, porque ainda está em serviço militar, de modo que eu não posso deixar de representar o meu país. Bom, que bom. Tomara que ela saia vitoriosa, porque ela Exato. Agora, um outro assunto que eu cheguei a tocar, mas não terminei, foi que a Geula Effen, não sei se você conhece, já ouviu falar, uma apresentadora, ela há 30 anos, ela foi a apresentadora mais importante do Canal 11, que é a Reshut HaShidur, é a televisão oficial de Israel. E ela tinha um programa, depois de muitos anos dela apresentar as Hadashot, quer dizer, o noticiário, então ela já passou a ter um programa pessoal dela na televisão, nessa mesma Reshut HaShidur, e quando foi agora, depois que o marido dela, esse é o segundo marido, o atual marido, começou agora a campanha eleitoral, então disseram para ela que ela não poderia mais apresentar o programa dela. Certo. Por causa de que haveria um conflito de interesses. E ela, então, escreveu no Instagram dela, ou em uma outra dessas redes, que ela respondeu, que ela disse que a mulher não é apenas o marido que ela tem.
Ela é ela, Com e certeza. não o marido. Qual é a importância que o marido é político E ela e não agora pode... está correndo? Ela não é ele, ela é ela. Então, achei essa Frase resposta, perfeita. a frase é perfeita. A mulher não é apenas o marido que ela tem. Apenas não, não é o marido. Pois é, ela diz, Ela não pois é. não é Ela é apenas. ela, ele é Ela é ele. mais do que isso. É lógico. Agora, e a terceira dívida que tinha é que eu justamente nem pude falar, porque foi num dia que começou tanta confusão aqui, que eu larguei a confusão de Taipei. Eu cheguei a falar alguma coisa, que a presidente do Congresso americano, chamada-se Nancy Pelosi, e que ela foi convidada para uma visita em vários países da Ásia, e entre eles Taiwan, que eu acho que em português se diz Taipei, que na época do Chiang Não, Taiwan. Kai-shek, Taiwan, não se diz Taipei, Taiwan. Taiwan. Taiwan, que era chamada a Ilha Formosa, na época que o Chiang Kai-shek, que era o ditador lá da China, teve que sair quando houve a Revolução, e ele teve que sair da China e foi para a Ilha Formosa, que é Taiwan. E aquilo se tornou um país independente, uma república. E acontece que a China, depois que ficou bastante forte, ela passou a dizer que Taiwan não é um território desligado da China, embora seja uma ilha, existem águas territoriais chinesas e águas territoriais de Taiwan, e no meio as águas neutras, que é território chinês, e que a visita dessa presidente dos Estados Unidos, sem que ela tenha sido convidada pela China, embora a China e os Estados Unidos mantenham relações diplomáticas, podem ser tensas, mas existem, e que então eles consideravam a visita dela uma ação contra a soberania chinesa em Taiwan, soberania territorial da China em Taiwan, e que eles iam responder à altura. Então, ela estava num outro país, ela tinha que chegar, e eles começaram a deslocar forças armadas, quer dizer, não era assim tão perto, eles tinham que andar bastante quilômetros, mas forças armadas como se fosse uma guerra, marinha, aviação e infantaria. Inclusive, no mar, você via, em frente a Taiwan, a quantidade de barcos de guerra chineses, e os Estados Unidos, não tiveram a menor dúvida, tiveram que também colocar são os três maiores porta-aviões que a Marinha dos Estados Unidos tem, também colocou lá para garantir a aterrissagem do avião americano com o qual ela ia chegar. Coitada dela, que susto. Olha, todo mundo que entende um pouco de política internacional pensou que havia ali outro foco de guerra, porque a China está doidinha por isso. É o que a China quer. Então, aí as especulações em torno disso, nos Estados Unidos, ela vai, ela não vem, ela fica, quer dizer, tudo por baixo da mesa. Por cima, ela o tempo todo era entrevistada, dizendo que está tudo bem, que ela vai voar, que ela vai chegar, e ela realmente chegou. Olha, o avião dela veio comboiado, viu, voava uma porção de aviões em torno dela, até que a gente conseguiu ver que essa mulher já aterrissou e não aconteceu nada, foi ótimo. A visita dela durou menos de 24 horas, foi muito rápida, mas foi bastante
publicado tudo, transmitido tudo pelas televisões internacionais, porque todo mundo estava interessado em ver o que ia acontecer. Lá, a presidente de Taiwan também é uma mulher que tem um governo forte, e então ela foi embora, e assim que ela saiu de lá, a China iniciou um exercício militar com fogo vivo em torno de Taiwan, em torno da ilha. Todo o armamento que eles têm, marítimo, aéreo, infantaria, tudo atirando. E aí, dias depois, quando a China já se acalmou, aí também Taiwan fez a mesma coisa para tentar responder, mas evidentemente que onde é que está o exército de Taiwan e o exército da China, eles com 30 e poucos milhões de habitantes e a China com mais de 1 bilhão, um exército comunista poderoso, que ninguém fala, né? Só o comandante, de modo que, então, foi encerrada a visita dessa forma, com esse tiroteio tremendo, mas terminou em paz. E até agora continua se falando que é para ver se não vai continuar, depois disso, outro período de Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos. Por que a gente fala? Porque tudo isso, que aqui também é Ásia, tudo que acontece lá, depois cai aqui. Aliás, em relação a isso, né, tem a declaração do Putin, né, que condenou Israel, né? Opa! E como? É engraçado, né? Ele ter condenado, né? Embora o Nasrallah saiu com um discurso virulento contra Israel e também contra os países árabes, principalmente a Arábia Saudita, Marrocos e os países do Emirados, que não condenaram Israel. Não disseram, não falaram nada, nem contra nem a favor, mas, em outras ocasiões, eles teriam lavado a imprensa com todo, digamos, o vinagre com que eles têm de mais amargo para condenar Israel. Dessa vez, bico calado, que o Hamas também não falou nada. Agora, isso foi com relação a problemas da semana passada. Agora vamos falar dos problemas atuais. Os problemas dessa semana. Tudo junto. A Rússia, a gente não sabe por quê que eles resolveram, a gente não sabe por quê, que eles resolveram ajudar tanto o Irã. Depois daquele encontro lá do Putin, que viajou para o Irã, mas já eram coisas que estavam cozinhadas já há alguns anos, que o Irã tinha um projeto de enviar um satélite de espionagem para a atmosfera, mas eles não conseguiam terminar a construção de nenhum satélite que conseguisse vencer as barreiras para mandar informações e fotografias. Então, a Rússia, que já tinha se oferecido para enviar o satélite num foguete, porque o satélite tem que ser enviado por um foguete que lança o satélite numa determinada órbita em torno da Terra. Tem várias órbitas, tem que guardar umas distâncias, você tem que saber quais são os outros satélites que estão em que órbitas para poder botar para funcionar. Mas, no final das contas, passaram-se 2 anos e o Irã não conseguiu terminar com a construção do satélite, então eles compraram um satélite da Rússia. E a Rússia não só
vendeu o satélite, como também botou o satélite na atmosfera e colocou numa... Eles assinaram, logicamente, um acordo, porque custo, né, de enviar e o custo do satélite. E então esse satélite, eles escreveram aí nos jornais que tipo é. Diz que é um satélite que ele tem uma sensibilidade muito grande e ele pode fotografar todas as metas estratégicas de Israel, inclusive o reator atômico de Dimona. Ele tem capacidade, diz que ele tem capacidade de identificar objetos do tamanho de 70 centímetros, até. Imagina. E o nome dele é Riam. Riam. Então, levou esse projeto, não foram 2 anos, foram 7 anos. Então, 7 anos. E agora, então, Israel respondeu, dizendo que Israel tem satélites, não um, tem 6, rodando de uma série que é a do OFEC, que eu já me lembro de ter escutado muito, desde 1995. Que esses satélites israelenses, a resolução dele é para objetos de 40 centímetros. E outra coisa, esse satélite iraniano, ele foi colocado numa rota que permite a ele fotografar Israel uma vez em 48 horas. Os 6 satélites de Israel, eles têm a capacidade de fotografar todo o Oriente Médio cada 15 minutos. Nossa, mas que diferença de tecnologia, hein? Caramba! Gente, É o OFEC. é muita humilhação, Ruth. É muita humilhação. Eles estão querendo, de qualquer maneira, a Rússia e o Irã estão querendo fazer alguma coisa contra Israel. Mas está difícil, né? Vamos ter que Você estudar já muito, tem né, Ruth? 6 satélites, né? Ah, meu Deus do céu, tem que desistir. Por que eles não escolhem outro lugar, né? Fala, Israel está muito difícil, vamos para outro lugar. Não. Mas, sim, mas qual é o interesse dele? O que eles querem o tempo todo? Eles querem o tempo todo arrumar um jeito de terminar com Israel. Para terminar com Israel, ele tem que conhecer primeiro tudo que tem aqui, para ver onde é que ele vai atacar. Meu Deus. Agora, para você, fora desses problemas aí, também os absurdos que acontecem em matéria de você ser basicamente contra o país. O Catar, que é um país lá dos Emiratos, mas o Catar não assinou nenhum acordo de normalização de relações com Israel. E no Catar, se você sabe, quem gosta de futebol já sabe, que o próximo campeonato mundial de futebol vai ser realizado lá. Novembro. Não é em novembro agora? Vai ser realizado em Catar, e acontece que o maior absurdo que aconteceu é o seguinte: o Catar não quer que Israel conste no mapa dos países que vão participar, ou Israel não participa, né? Mas o que vem visitar, porque antes dessa confusão agora em Gaza, aqui em Israel já se estava vendendo pacote para israelenses, pacote turístico, para ir para o Mundial. Para a Copa. Agora, eles anunciaram, com a aceitação da FIFA, que também publicou o mapa dos países que vão participar e quais são as condições que tem que apresentar as pessoas para entrar, né, para ter visto para Catar. Então, disse que nesse mapa
Israel, nem geograficamente, não consta. Você olha o mapa, não tem Israel. Lá está escrito assim, Palestina. Está escrito Palestina. E quem quer vir daqui só pode vir se ele tiver um passaporte que esteja escrito que ele mora na Palestina ocupada. Bom, vamos fazer um Pode estar escrito especial. Vamos que ele fazer um mora em passaporte Israel. especial. Só nos territórios, ele vem dos territórios palestinos conquistados. E isso com a concordância da organização Teto do Futebol Mundial. Se isso tem competência. Isso tem competência. Só isso tem competência nesse mundo de hoje. É o dinheiro. Quanto que eles não estão pagando para esse campeonato ser realizado lá? O que Cata tem com futebol? Nada. E vem cá, num país quente, que não pode... A tradição das Copas do Mundo geralmente são no meio do ano, não no final do ano. Olha, que o Cata queira fazer, eu entendo perfeitamente. Agora, eu não acho que uma organização tão forte, esportiva, porque não tem nenhum esporte que aglomere mais pessoas, tantos adeptos quanto o futebol. É no mundo inteiro. Mas aí é que está. A FIFA é muito poderosa. Por que a FIFA tem que se subjugar a isso? Por causa do dinheiro. E mesmo por causa do dinheiro. A FIFA poderia dizer, não, nós não vamos fazer o... Porque se a FIFA quisesse, poderia dizer, não, nós não vamos fazer lá. Mas você sabe já tinha sido aprovado antes. Não é que agora, de repente, o campeonato vai ser lá. Já desde o ano passado. Quando acabou o outro campeonato, aí já se decide onde vai ser o seguinte. E não existia esse problema. Primeiro, existe corrupção na FIFA, né? A gente sabe que tem. Segundo, por que os outros países, né, também não falam? Se Israel não for participar, nós não vamos. Por quê? Se fosse, né? É a prova de que realmente é triste isso, né? Por quê? Agora, o Brasil podia falar, né? O Bolsonaro que adora Israel, o Bolsonaro não é amigo de Israel. Ele poderia falar, não, se Israel não participar, o Brasil também não participa. Claro, era isso que devia fazer. É um boicote, a Copa. Boicote, claro. Imagina. Só quem vem dos territórios ocupados. Quer dizer, um passaporte escrito que você mora num país que ocupa território. Não, você mora num país que não existe Palestina. Uhum. Não, lógico. Não tem em nenhum mapa geográfico, não existe Palestina. Não, estou falando, é ridículo. Mas eles fizeram um outro mapa, mundi. Mas vem cá, e não vai ter ninguém que fala nada, não está tendo nenhuma grita de ninguém? Silêncio absoluto. Nenhum dos países reclamou. Ninguém reclamou. De modo que você concorda com silêncio. Para o Catar, pelo amor de Deus. Eu não queria, nem que me desse passagem. Não, imagina agora a desolação dos torcedores que adoram futebol, porque essas pessoas que vão assistir a Copa do Mundo em qualquer lugar do mundo, pode ser no Polo Norte, no Polo Sul, eles vão, imagina. Agora não vai aqui ao lado, no Catar, e não vai poder ir. Bom, de guerras em guerras, a gente não consegue sair desse assunto. Essa semana, hoje é quinta, né? Na terça-feira, nós falamos a última vez na segunda. Na noite de segunda para terça, Israel obteve uma informação, eu já expliquei que é a respeito de Catar, tem Catar lá e tem Catar de procurar, né? De Catar terrorista, agora que Israel resolveu limpar a Judéia e a Samária de todos os terroristas da Jihad islâmica ou do Hamas, que eles resolveram que está mais cômodo para eles se instalar
na Autoridade Palestina, que a Autoridade Palestina perdeu completamente a força e está mais próximo de Israel do que Gaza, dentro de Israel, e então é que eles vão fazer células e ativizar bastante terroristas. E Israel disse que não vem que não tem. Nós vamos, em qualquer lugar, encontrar vocês. E eu falei que na semana passada que houve uma busca em Jenin e em Shem e não conseguiram encontrar um determinado sujeito que eles estavam procurando há meses e não conseguiam pegá-lo. Ele sempre conseguia escapar de todas as confusões. Dessa vez, Israel recebeu um aviso quente do Shabak, que essas coisas se fazem juntas. É sempre o exército, o Tzavá, o Yamam. Yamam é uma unidade da Polícia de Fronteiras, que a função deles é procurar e alcançar terroristas. Eles são essa é a especialidade deles. E o Shabak, que dá as informações. Então, essas três unidades trabalham juntas, principalmente quando é para chegar nesses lugares, na Judéia e na Samaria, e numa cidade como Shem, como Jenin, que é ninho de terroristas. Então, eles receberam a notícia que ele está na casa tal, em tal lugar, pode ir que está pronto. Aí, lá foram os três, quer dizer, primeiro vai o exército, que abre o caminho, desvia tudo que possa atrapalhar a chegada do Yamam, para protegê-los e também para proteger a população civil, que não tem nada a ver com isso, afastar. E ele estava numa determinada casa e eles simplesmente cercaram a casa, ele ficou encurralado. Enquanto isso, em volta da casa e da própria casa, atiravam um festival de balas que havia contra, inclusive, eles sempre usam nessas forças especiais, o Yamam, eles têm cachorros que eles já sentiram o faro de pessoas e eles vão, e eles acham as pessoas, e estavam com uma cadela que tinha o faro dele. Então, vieram com a tal da cadela, ela já tinha 9 anos de idade, mas ela nem chegou a entrar, porque nesse tiroteio foi tão intensa que até atiraram nela também, e a cadela morreu. E aí o que fizeram? O Yamam, eles viram que ele disse que ia sair, ele estava dentro dessa casa com mais 2 que estavam ajudando ele. Aí falaram com ele, se renda, saia, nós não vamos atirar. Aí ele disse que estava bem, mas em seguida ele começou a atirar. Então, não tinha jeito. Aí Israel foi aumentando o tipo de arma, de armas leves para armas mais pesadas, e não adiantava, eles não paravam de atirar. Aí eles mandaram um tipo de foguete que se chama matador, que é um foguete pequeno, que não precisa de uma plataforma, né, de lançamento, e ele foi lançado para o teto da casa. O teto desmoronou, matou os 3. 18 anos tem esse rapaz. Tinha. Ibrahim, até mandei, Ibrahim al-Nabulsi. 18 anos de idade. Você vê o que ele ainda ia fazer na vida se ele continuasse vivo nesse. E ele tem mais uma novidade. Ele não pertence a nenhuma das organizações terroristas. Ele é autônomo. Ele tem a força dele. Autônomo. Autônomo. Ele não está ligado nem ao Fatah, nem ao Hamas e nem à Jihad. E ele, da onde vem esse poderio dele?
dos outros. Como você diz, falei uma vez para você que as coisas boas, muitas vezes aqui em Israel se diz como é que a criança se torna tão inteligente e aprendeu literatura ou música ou não sei o quê, aí se diz aqui em Israel, o Yanak Bihalav Emo, quer dizer, ele bebeu isso do sangue materno, do sangue da mãe. É a mesma coisa, porque você precisava ouvir o discurso da mãe dele depois que ele foi morto. Eu fiquei olhando para aquilo, não acreditei. Era uma mulher jovem, relativamente, com um aspecto muito bom, toda vestida a caráter, e dizendo, não importa, o meu filho morreu como Shahid, como vitorioso, um homem de glória, um herói, é um herói. E se ele morreu, tem outros 1000 que vão seguir o caminho dele. Nenhuma lágrima, nenhuma tristeza, nada. Mas um discurso inflamado, viu? Uma psicopata, né? Isso para mim é um psicopata. Não, não O é filho morre, psicopata, não. o filho morre e ela não sente nada? Não, isso se chama, como é que se chama? Se chama a pessoa que não tem mais limite, não, como é que é a palavra? Ser adepto assim, de uma É ideologia, surtada. fanatismo, E surtada, né? fanatismo e o ódio. É o ódio que mata, ódio que mata. Triste, né, Ruth? É muito triste isso. Outro dia, você sabe que Cuidado. em torno disso, nós temos aqui uma assistente social, e uma vez por semana tem uma reunião, e cada vez ela traz um tema para debater. Ela solta o tema da ideia e as pessoas manifestam. Essa quinta-feira, não, hoje é quinta, terça-feira. Na terça-feira, então, o tema era ódio gratuito. Por que diziam que o templo, os templos de Jerusalém foram destruídos, o segundo templo, por ódio gratuito dos judeus, entre os judeus? Uhum. Então, eu digo, isso é um exemplo típico desse tipo de ódio gratuito. Nunca nenhum judeu fez nada nela, nem no filho dela, de mal, nem na família, nem em todos os habitantes de Shem ou de Jenin, que eles quisessem viver em ordem sob o governo da autoridade palestina. Eles têm um governo, eles vivem independentes. Eles não precisam de mim para nada. E eu não preciso dele. Eu posso viver aqui, ele pode viver lá. Agora, ele não vai viver como um palestino independente que já matou todos os israelenses primeiro. Isso a gente não vai deixar. Agora, que ele viva a vida dele na autoridade palestina, eles têm eleições, eles têm deputados, que vivam a vida dele. Eu não tenho ódio, não odeio nenhum deles. Eu não tenho amor. Não tenho nada. Eu não tenho nenhum sentimento, porque, assim, é óbvio que quando a gente vê um... Eu não tenho. Não. Tenho um sentimento. Eu te digo o seguinte, quando eu escuto um líder, né, iraniano, ou esse da Jihad, qualquer um falando de Israel, do intruso, do sionista, do jeito que eles falam, isso me revolta, porque... revolta. Eu fico ofendida. Tudo que eles falam, eu não tenho ódio. Mas eu tenho raiva pena. de tanta... eu não sei o que é pena. Eu tenho vontade de que eles realmente sumam. Mas eu não desejo a morte. Mas eu acho que eles mereciam sumir daqui, de alguma maneira. Não sei de que forma, mas a gente não deve nunca desejar, né, Ruth? A morte de ninguém. Isso é uma coisa que não dá. Mas eles quererem acabar com a gente também não pode, né? A gente ficar
achando que... exterminar um povo inteiro, porque não é só os judeus que estão em Israel, é os judeus no globo terrestre. Exatamente. É o que o Hitler queria, né? Era o que o Os Hitler judeus queria. em qualquer lugar do mundo incomoda eles. Exatamente. É, problema. É. Bom, agora, essa semana, logicamente, alguns dias depois de terminada essa operação militar, então começam a aparecer as informações mais técnicas do que aconteceu e as informações que eu tenho aqui, que foram publicadas, de que, primeiro, que foi muito interessante como que foi liquidado aquele líder, Taisir, de Bária. Então, que ele estava no sexto andar de um prédio de 14 andares, então era um problema para atirar de uma forma que não prejudicasse os vizinhos, que o problema de que Israel De cuida incomodar os vizinhos. aquele de atirar e não podia atirar porque tinha criança embaixo, né? Aqui tinha vizinho no apartamento do lado. Então, não queriam atingir o apartamento do lado, porque as pessoas estavam dentro. Mas eles não podem avisar as pessoas para sair, porque senão ele vai saber Vai também tocar que estão campainha, atrás dele. melhor Então, ser... eles tiveram que ver que tinha um apartamento em cima dele, que os moradores não estavam. Então, aí eles veem, né? Uhum. Você vê também, eles passam aí na televisão, você vê tudo nos vídeos, todas as imagens. Então, o que eles fizeram? Eles têm um tipo de foguete que ele desliza, se chama foguete golês. Golês é que desliza. Então, aí, o que eles fazem? Mandou um foguete desse, que ele é pequeno, ele não é grande, quer dizer, ele não causa uma explosão absurda, no apartamento de cima, mas eles têm controle sobre a ogiva para ela só abrir e explodir quando chegar no lugar que eles querem, que por métodos eletrônicos e de engenharia eles conseguem fazer todas essas conversões. Então, a bomba foi enviada para o apartamento de cima e ela vem quietinha. Quando ela atravessa o teto, que é o chão dela, que é o teto do apartamento dele, aí ela explode. Nossa. E a gente vê isso, né? A gente vê a bomba entrando e explodindo. Mas depois, para ter certeza de que a pessoa que foi atingida, né, estava no lugar certo, na hora certa, então eles mandaram mais 7 bombinhas pequenas, uma diferença de frações de segundo, que é para acabar de derrubar o que tinha só dentro da casa dele. Mas, Ruth, eu não consigo entender. É só o apartamento, o do lado, o de cima, nada acontece. Eu peço um favor, entra na internet e peça para ver isso. É incrível. Veja o filme. Não, eu acredito. Não, É uma coisa impressionante. Só entra lá. Como os americanos também pegaram aquele lado do Bin Laden. A mesma coisa. Tecnologia... Eles têm a mesma arma. Como eles têm essa arma, esse matador, que eles usaram agora, terça-feira, de manhã, para pegar esse rapaz. Para entrar pelo teto, entendeu? E o teto desmorona e mata as pessoas que estão embaixo. Pronto. Ai, bom, e aí explica também que nessa operação de Gaza chegaram aqui 1.175 foguetes. Em 3 dias foram disparados 1.175 foguetes, dos quais 200 caíram em Gaza mesmo, caíram em próprio território de Gaza e mataram 15 pessoas, inclusive crianças. Os aviões de Israel mandaram 197 foguetes, que são disparados pelos aviões e pelos drones
e por helicópteros. 2.149 Miluínim, quer dizer, soldados da reserva que tinham sido convocados, grande parte deles para trabalhar nas baterias do Domo de Ferro, que fizeram 450 abatimentos dos foguetes enviados por Gaza, num total de 97% de sucesso. Então, essas foram as informações técnicas que nós tivemos. Agora, nós passamos, então, para a parte política, porque na terça e na quarta foram 2 dias de que os 2 partidos fizeram as eleições primárias. Na terça-feira foi o partido Avodá, foi o primeiro a fazer, que tem 40 mil eleitores com direito a voto na lista, quer dizer, direito a voto nas eleições gerais, a população. Agora, só quem é membro do partido e paga as anuidades, etc., que tem o direito de votar nas eleições primárias do seu partido. E o Avodá tem 40 mil eleitores desses. Eles fizeram somente eleição digital. Ninguém precisava sair de casa, você podia pelo telefone, pelo computador. Tinham 3 urnas digitais em 3 pontos diferentes do país, mas não tinha em nenhum esse problema depois de ficar contando voto. O sistema de computação faz tudo. Quem é quem, porque também tem, todos os partidos fazem esse negócio de dar um local de preferência para determinadas pessoas, ou porque é mulher, ou porque é novo, ou porque fez qualquer coisa. Então, o presidente do partido ele tem direito a escolher 3 pessoas que ele prefere que estejam em lugares melhores, 3º, 5º, 7º, depende das convenções deles com a central do partido. Então, do Avodá foi realizado na terça-feira, toda a eleição, 40 mil, compareceram 57%, votaram, e quando foi à noite, já tinha o resultado das eleições, e realmente houve uma modificação muito grande no panorama. Inclusive, 3 deputados que eram ministros, que são ministros no atual governo, inclusive o Omer Bar-Lev, que é o ministro da Segurança Interior, e o Nachman Shai, que é um jornalista muito conhecido e que era o ministro das diásporas. O Shai, Nachman Shai, ficou em 17º lugar, que é um lugar não real, porque as previsões dessas pesquisas de opinião pública dão ao Avodá entre 7 e 8 cadeiras, não 17. Pode ser que haja uma surpresa até lá. E o Omer Bar-Lev, que é também ministro atualmente, ele ficou em 9º lugar, que é uma interrogação também. E mais um que também era ministro, quer dizer, 3 ficaram fora de cogitação. O que ficou muito, muito provado é a quantidade de jovens, caras novas, que entraram nessa votação. Disse que muitos jovens, que sempre o partido Avodá era considerado o partido dos velhos, que era do Mapai antigo, não sei o quê, que todo mundo continuava. Dessa vez, teve um alistamento grande de jovens e que tinham direito de votar e vieram votar e trouxeram gente jovem e nova para o panorama político do Avodá. E ontem, quarta-feira,
foram as eleições do Likud, que é o maior partido em matéria de adeptos que vão, eles têm 140 mil inscritos com direito a voto. E eles fizeram as eleições em urnas dessas que todo mundo conhece, de papelzinho, você tem que entrar atrás da cortina, colocar, botar no envelope, fechar o envelope, colocar na urna, e começou a contagem, que terminou às 10 horas, era para terminar às 9 horas da noite, ia ser de 9 às 9, mas houve um atraso, ou tinham filas, então eles deram mais uma meia hora, esperou até as 9h30, e só começaram a contar as urnas depois das 10, e como tem a história de que tem esses privilegiados que vão ter um número X, você só pode colocá-los depois que toda a lista estiver formada, então saíram já alguns resultados, mas não são os resultados finais e nem oficiais. Também, em grande parte, porque tem lugar para 27 deputados que estão atualmente na Knesset, eles estão disputando 34, 35 cadeiras, que é o que a previsão também concede ao Likud. Mas acontece que tem uma porção de candidatos novos. Então, que também tem, entre esses novos, também tem esses que vão receber o privilégio de serem adiantados na lista, porque são novos, porque é mulher, que é isso, que é aquilo, uma série de coisas. E de modo que já está claro que alguns dos deputados que estão na Knesset há alguns anos, dessa vez eles vão cair fora. Inclusive, ministro. Inclusive, falaram que como é que chama? Esqueci agora o nome dele, vou me lembrar. Tzachi Hanegbi. Tzachi Hanegbi, que é filho da Geula Cohen, que ele é deputado há anos, mas ele já caiu na desgraça com o Netanyahu, porque ele não vai, e toda vez que o Netanyahu sai para dizer coisas absurdas a respeito de todos os... quem não é adepto político dele é inimigo, né? De modo que, então, contra os inimigos. E ele não se posta atrás do Netanyahu e fica lá, nem foi quando o Netanyahu foi para o tribunal, que ficaram aqueles todos atrás dele, como se fossem aquelas fotos daqueles italianos, da máfia italiana, exatamente igual, né? Ele não foi, de modo que isso tira pontos dele, né? Dançou. E dizem, e tem uma opção de entrevistas, está cheio de entrevistas na televisão, tapando, né? Botando uma nuvem no rosto, para se reconhecer, que são os deal que eles fazem, de que vêm oferecer, são determinados ativistas muito famosos, eles têm muito conhecimento, muita projeção dentro do partido, e eles oferecem o trabalho deles em troco de dinheiro para eles arrecadarem votos. Eles vão de um em um e dão para ele um papel para ele assinar, olha aí, ó, aqui, é nesses que você vai votar. Então, fazem uma lista de preferência. Então, diz que tem muito isso lá no Likud, e isso, então, também, esses que são, que já foram ministros, ou que são agora, não querem aceitar,
esse tipo, porque é uma coisa vergonhosa para eles. Com certeza. De modo que, então, aí eles vão passar para trás e vão sair, porque aí o que se conta? Os primeiros 5, depois os primeiros 10, os primeiros 15, até 20, você tem chance de ser alguma coisa. E dali para cima você já não vai ser ministro, não vai ter nenhum cargo, vai ser deputado. Vai ter que se conformar com isso. De modo que eles anunciaram que os resultados finais, oficiais, não adianta ficar falando tudo que estão falando aí, que só vai ter no domingo. Que só no domingo que eles vão ter tempo de botar tudo isso no computador e ver os locais, quem é, quem não é, quem é que vai entrar, quem é que vai entrar. De modo que, então, isso é o que temos sobre, Política como nacional. eles chamam, o partido mais democrático que tem em Israel. Essas são as eleições lá. Você queria perguntar alguma coisa? Não. Ainda tem tempo? Mais ou menos. Não, é porque... Não. Tá. Tem o horário do YouTube, eu entendo. Não é que tem o horário do YouTube, não tem o horário do YouTube, mas aí se a gente dá todas as notícias, Tá, aí ok. temos que, né? Tá bom. Então, a gente vai falar sobre... É um problema mais ou menos teórico, que não é de urgência, eu posso falar na próxima vez, não tem problema. Tá bom, querida. De modo que o ambiente está quente, está calor, vai continuar quente. Eu nem pergunto mais, porque você já falou que não tem nenhuma novidade, então eu já estou... É assim. Ruth, ontem aqui ficou tão nublado, mas tão cinza, que eu falei, não é possível, será que não vai chover? Não. Agora, em setembro, então, vai ter muita nuvem, está muito nublado em setembro, em geral, bem nublado. Eu vi a fotografia linda que você botou da lua, tão bonita. A muito lua ontem bonita. estava muito cheia, estava linda. É lua cheia. Aí, inclusive, também se faz uma reza especial quando chega a lua cheia. Os judeus religiosos acreditam nisso. De modo que eu também recebi eu acho que eu passei para você também, isso, eu vi uma oração. Isso. De modo que não faz mal a ninguém. Isso aí. Pode não fazer bem, mas mal não faz. Faz mal, né? Não faz mal a ninguém. Querida, um beijo, obrigada pelas informações e Shabbat Shalom. Hoje Shabbat Shalom. A gente já vai, né? Shabbat Shalom para todos os nossos ouvintes e espectadores, que realmente tenhamos paz. Vamos continuar falando. Isso aí. Ok. Beijo. Beijo.